Então hoje vamos aprender a dar movimento à figura humana. Vamos passar então daquela fase do desenho estático, duro, parado, para dar mais leveza, movimento, suavidade, expressividade ao corpo humano. Sabemos que muitas vezes precisamos desenhar a figura humana em perspectiva, em cenários, em ambientes, e para isso precisamos saber desenhar a figura em perspectiva. Mas o primeiro passo antes de fazer a figura em perspectiva é saber as suas medidas. E vamos ver isso a partir de agora, como usar as medidas para desenhar a figura humana. Vamos usar a cabeça como unidade de medida, nessa proporção de 7 cabeças e meia, estatura mediana comum para um desenho realista. Então, a cabeça é a sua unidade de medida. Vimos que até a terceira cabeça é a linha da cintura, até a quarta a linha da virilha e exatamente na metade da sexta cabeça fica a linha do joelho. E no final da segunda cabeça fica a linha do mamilo, ali para a gente ter uma noção dessa proporção. Vamos usar a mesma proporção para o corpo de perfil. E temos de prestar atenção nessa inclinação do pescoço, ligeiramente puxado para trás, porque segue a linha cervical da coluna. As proporções seguem as mesmas para a gente se basear no desenho de frente e de perfil. E aí a gente pode começar já a fazer algumas mudanças de posicionamento dos membros, Eu vou fazer aqui, por exemplo, eu vou usar aqui essas medidas na parte da frente para começar a mover, por exemplo, a perna, ok? E preste atenção que eu vou usar mais uma forma cilíndrica, como cilindros sólidos geométricos. Fica muito mais fácil a gente entender a posição de cada membro. Fiz um cilindro, fiz ali uma esfera para representar o joelho e outro cilindro meio afunilando na parte ali da canela. Quando a gente faz isso, a gente tem uma visão melhor do posicionamento de cada membro, certo? Então note que nessa pequena mudança já houve aí uma expressividade, uma expressão no corpo. Muito interessante isso, para a gente deixar de fazer aquela figura estática, parada, para dar movimento. Agora vamos na figura de perfil. Vou seguir essas mesmas medidas da perna, faço um arco, dependendo do movimento da outra perna. E vou seguir aqui, puxando do eixo, onde fica ali o começo da perna do fêmur, E vou desenhar do mesmo jeito, a forma no formato de um cilindro. Faço uma esfera para representar ali a curvatura ali do joelho, E agora eu sigo um arco também para que a canela não fique maior que a outra. E desenho o pé. Note que já deu um pequeno movimento na figura, não é isso? Mas para o movimento ficar natural, precisa um movimento de braço também. Vou fazer a mesma coisa no braço. Eu vou seguir o eixo ali, puxo um cilindro e faço um arco para que não mude de tamanho. Faço outro arco e coloco o antebraço. E depois faço a mão com o movimento ligeiramente para trás, movimento comum que se dá. Agora eu puxo o mesmo eixo lá do outro lado para fazer o outro braço e coloco o braço direito, um movimento para frente e a mão levemente um pouquinho para baixo. Movimento leve, que é um movimento natural quando andamos. Então note que a gente começa a dar movimento à figura, não foge da proporção, continua sendo a mesma figura, mas a gente começa a dar um certo movimento na expressividade. E aí a gente pode começar a mudar o posicionamento da figura, Alguns detalhes aqui. E agora eu vou dar um pequeno movimento na perna de trás, Colocar ali o joelho para baixo, dar um pequeno movimento para trás, ficar mais natural a forma de andar. E vou mudar também. Então, a gente entendendo a base, fica melhor de fazer essas mudanças, A cabeça eu poderia mexer para frente, certo?
essa perna, eu poderia dar um movimento mais para frente também. É aquela história, a gente continua seguindo as mesmas proporções para não mudar, né, a proporção do personagem. Isso acontece muito quando a gente faz uma ilustração ou quadrinho, história em quadrinho, onde precisa mover muito, movimentar a figura, colocar de vários ângulos, posições diferentes. Então, a gente usar a cabeça como unidade de medida é fundamental para saber como movimentar essa figura e não fugir das proporções, ok? Então, esses dois movimentos que eu fiz aqui foram movimentos em figuras mais vistas de frente e de perfil, posições mais simples de desenhar. Mas agora vamos começar a fazer um movimento mais livre na figura. Movimento mais livre. Aqui eu vou, note que eu sigo a mesma proporção, né, das 7 cabeças e meia. Aqui eu começo a mexer um pouco o eixo do ombro, né? Começo a fazer ali um rabisco rápido, como se fosse a caixa torácica. E eu sei que até a terceira cabeça é a linha da cintura, até a quarta é a linha da virilha. Isso é fundamental para a gente mover a figura em qualquer posição, certo? E até a sexta cabeça, na metade da sexta cabeça, é justamente a linha dos joelhos. Então a gente tem uma liberdade para dar um movimento maior na figura sem perder suas proporções. Então aqui eu estou fazendo o movimento da perna direita. Note que essa perna é a perna de base, né, onde a figura se apoia, o eixo. E aqui eu estou dando o movimento da perna esquerda mais para dentro, né? Fazendo um movimento mais solto. E agora eu vou dar um movimento maior aqui. Como eu dei uma inclinada no ombro, eu vou botar um braço para cima. Eu segurando na cabeça os dois braços. A gente já trabalha um pouquinho a linha do ombro. Olha, do mesmo jeito eu sigo uma esfera e faço um cilindro. É muito importante para a gente saber a inclinação ou o ângulo que esse cilindro está, para a gente saber colocar o braço na perspectiva correta. Isso é fundamental. A gente enxerga melhor o volume. Nem que você faça um esboço mais simplificado, mas que você precisa entender essa perspectiva, o ângulo de cada parte da figura. Então aqui estamos fazendo mulher segurando na cabeça, os arcos eu coloquei para cima, as linhas, representando que a cabeça está um pouco inclinada, né? Então tudo isso é fundamental para a gente saber como vai ser desenhada a figura. Note que o seio também, ó, tem que prestar atenção na suavidade desse movimento e a parte da gravidade. É importante a gente tentar colocar isso, né? A sensação do movimento da figura, o peso, se uma figura está segurando algo, se está relaxada, se está com um movimento tenso, precisa a gente passar isso na figura, ok? Agora, ó, eu vou fazer um cilindro num outro ângulo, certo? Fiz um cilindro e agora eu vou fazer uma esfera representando o joelho e vou colocar a perna aqui para baixo, representando um outro movimento, a perna um pouco para baixo, com o pé, aliás. Note que já houve outra conotação, né? Note que o movimento é outro. E agora eu vou inclinar esse corpo um pouco para trás, já para criar outro tipo de movimento. Então, veja que é fundamental essa parte de construção, porque você passa a colocar a sua figura na posição que você desejar, no ângulo melhor que você deseja para a sua ilustração. Então, na parte da construção é fundamental isso. Elabore, pense antes de fazer. Agora eu vou dar uma inclinada nesse corpo, no tronco, para ter outro tipo de movimento. Veja só, eu vou dar uma inclinada a partir da linha da cintura
o tronco para trás. Note que outro movimento vai acontecer aqui, ó. Eu faço esses arcos, né, para representar justamente um movimento para trás do corpo. E ele tem que ficar na perspectiva certa, no ângulo certo, né? Aí eu colocando já os seios. Agora eu vou fazer o cilindro aqui para representar os braços, né? E esses braços precisam estar no ângulo certo, na posição correta também. Então, quando a gente faz o movimento do cilindro, né, no ângulo, a gente vê a parte de baixo do cilindro, então a gente imagina ou enxerga melhor a posição do braço. Fazendo a mão ligeiramente para trás. E aí eu vou fazer o outro braço também. Note que o cilindro ele fica numa posição totalmente diferente, né? Para dar a sensação de perspectiva. E o pescoço, ó, a linha do queixo, a cabeça ligeiramente inclinada para trás e o movimento de cabelo. Então note que nessa mudança de movimento já foi um outro tipo de expressão, né? Já posso puxar a perna aqui para trás, que a gente consegue passar outra humana em perspectiva. Primeiro passo é fazer a linha do horizonte e vamos estabelecer aqui 2 pontos de fuga, né? Um de cada lado. Depois a gente vai dar uma aula específica sobre isso, sobre perspectiva. Essa perspectiva com 2 pontos de fuga permite a gente ver a figura em ângulos diferentes e de forma bem dinâmica. Aqui eu tracei, por exemplo, um eixo, né, vertical. E note que o esboço está sendo feito de uma forma mais simples, mas uma forma mais de cubinhos, né, cubos com cilindros. Porque aí dá uma visão geral do ângulo, né, do que o personagem está sendo visto. Então, muito interessante isso. Aí depois, em cima dessa construção, a gente pode fazer um pouco mais a parte de músculo, né? Da parte de anatomia mesmo. Mas para estudo geral do movimento, é importante a gente fazer de uma forma mais simples, né? Pode ser com sólidos geométricos, simplesmente para a gente pegar essa parte de expressividade do movimento, ok? Então eu vou usar esses mesmos ângulos da perspectiva aqui, dos pontos de fuga, para a gente fazer um outro eixo aqui e colocar uma outra figura. Agora de costas, essa figura ela está com as pernas um pouco entreabertas e a mão na cintura e está com o celular, segurando o celular. Eterno, faz um traço bem simplificado, mas que já dá um certo tipo de movimento a figura e ele está no ângulo correto porque está na perspectiva, está num eixo, né, equilibrado. Usa as mesmas linhas de divisão das cabeças, né, como a gente viu a cabeça como unidade de medida, e vamos fazer uma outra figura aqui, vindo desse lado aqui, do lado direito, correndo. Note que ele não está correndo de forma lateral, mas sim meio 3/4, né? Então, fundamental aí esse ângulo. Dá uma inclinada na cabeça, porque o corpo se projeta para frente, né? E colocar agora uma outra pessoa aqui, um outro ângulo, como se estivesse voando ou nadando, uma vista sendo um ângulo assim de baixo para cima, né? Então, note que é importante a gente trabalhar primeiro os sólidos, né? Um paralelepípedo com cubos, com cilindros, aí tem uma visão melhor no ângulo desejado, ok? Essas mesmas linhas, ó, de ângulos, vai puxar para o outro lado e fazer um cubo aí, paralelepípedo, para representar um local onde uma pessoa está sentada na perspectiva e colocar ele aqui tocando um violão. Então, como eu disse, esse tipo de traço é fundamental para esse tipo de exercício. Aqui eu estou fazendo um outro personagem em pé, em cima de uma outra coluna. Note que agora, devido à perspectiva, a gente está vendo um pouco de baixo para cima. Então os ângulos, as retas, por exemplo, horizontais, elas ficarão meio que curvadas, né, como arcos. E nessa outra figura eu posso também mover, como a gente viu no exercício anterior,